Como é que você separa e contabiliza os movimentos dentro do dia, né, para fazer operação de day trade? Independente se você está operando por fluxo de ordens ou não, tá? Por fluxo de ordens encaixa um pouco mais do que eu estou querendo dizer, mas mesmo que você não opere por fluxo, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, ele pode te ajudar bastante e faz bastante sentido, tá? Me acompanha até o final do vídeo, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, e você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Vamos lá. Começar aqui, né? O que é separar e contabilizar os movimentos, tá? Quando eu estava na outra encarnação, né, na empresa que eu era sócio e ensinava, né, eu basicamente ensinava 3 formas de você contabilizar movimento. O que é contabilizar movimento? É marcar o começo e o fim de uma oportunidade. Na verdade, nada mais é do que marcar uma oportunidade em termos históricos. Obviamente que para você repetir isso no futuro, mas no final desse vídeo vai ficar mais claro o porquê de fazer tudo isso. Mas basicamente eu ensinava 3 formas de marcar o começo e o fim de um movimento. Por quê? E aí aparece uma série de fatores, uma série de formas de você dividir gráfico, separar gráfico não por tempo, mas por P, né, ou por I, que é inflexão, uma série de coisas que a gente ajudou a desenvolver na Neológica, tá? Porque não adianta você ter... Eu, quando entrei também no mercado, eu tinha uma cabeça de, putz, o que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro, tá? Ok. Cara, mas eu preciso ter uma ideia do que... De quando começa e quando termina os movimentos. Assim, não foi um negócio que de uma hora para outra eu tive esse estalo, foi muito depois, na verdade eu nem sei muito bem como, né? Mas assim, não adianta achar que, putz, e no mercado se resumia, né, a rompimento de nível de preço, que era o que eu olhava, indicador técnico e tal. E aí, putz, eu podia dizer, na época, nem sabia desse conceito muito claro, mas sei lá, por uma época eu tentei operar por média móvel, muito pouco tempo, né, muito lá atrás, 2001, 2000, 2002, não lembro exatamente. Então, o começo, em teoria, do que seria o movimento é quando cruzasse a média curta com a longa e o final seria quando descruzasse. Então, seria uma forma assim, de contabilizar o começo e o fim de um movimento. Você pega um rompimento de nível de preço, é um pouco mais difícil, né? O começo é o rompimento, começou o movimento. E o final? Pô, você sai por projeção de Fibonacci, sei lá. Estou te falando aqui o que é o arcabouço que a maior página do varejo usa, tá? Que eu usei lá no meu passado, no começo, tá? Mas não tinha essa clareza. Tá? Eu não tinha essa clareza dessa contabilização. Isso vai ficar claro no final do vídeo por que isso é importante. Então, o que eu ensinava, né, na outra encarnação? Né? Eu ensinava 3 formas de contabilizar movimento. Tá? A primeira delas, uma cabeça de girador. Né? A gente chama de mindset de scalping. Como é que é essa contabilidade? Tá? Vamos lá, ela serve para dólar ainda. Para índice eu acredito que não, tá? Mas para dólar ela serve ainda. Que é o seguinte, o mercado ele começa, digamos que ele comece agora. Ele está ticando para cima, tomara 1, tomara 1,5, tomara 2, 2,5, 3. Ele está ticando para cima, você está contabilizando o movimento de alta. Ele retornou, ele inflexionou mais do que o balanço, e eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição aqui embaixo, né, os vídeos relacionados aos temas que eu estou dizendo aqui. Eu tenho um vídeo que explica o que é balanço, frequência, né, e por aí vai. Tá? Então, ele voltou mais que o balanço, ele inflexionou para baixo. O movimento agora é de queda. Então ele foi do 1 para o 9, ininterrupto, o dólar, por exemplo, é um movimento de alta. Ele foi do 9 para o 6, se a frequência for 3, ele não mudou ainda o movimento de alta. Foi do 9 para o meia, do meia foi para o 12. Então na minha cabeça a contabilidade é, putz, ele foi do 1 para o 12. Tá? Se ele vem do 12 e volta para o 8,5, ou seja, ele passou o balanço, estou considerando aqui, chutando que o balanço é 3 pontos. Ele foi para o 8,5, ele passou o balanço. Tá? Do 12 para o 8,5, ele andou 3,5 pontos, passou no balanço. Na minha cabeça é, do 1 para o 12 é um movimento, do 12 para o 8,5 é 8. Ah, André, mas você só sabe, né, no 8,5 que o movimento começou no 12. Sim, eu não estou dizendo como é que opera isso, estou dizendo como é que você separa, como é que você contabiliza o movimento. Ele começou no 1, foi para o 12, do 12 foi para o 8,5. Tá, mas você só percebe isso no 8,5, que o movimento começou no 12 e é um movimento de queda. Ou seja, por quê? Porque a tua cabeça, a cabeça do scalper, né, do girador, vamos dizer assim, é isso. Para onde o mercado está ticando de forma ininterrupta? Para cima, a minha cabeça é de alta, de alta, de alta, até ele parar de ticar para cima. Tá? E, André, é binário? Já tinha essa pergunta. Não, tem uma hora que ele para, tem uma hora que você perde essa cabeça, que ele embanana, que é a hora que ele fica oscilando
numa magnitude muito próxima do balanço, tá? Ou muito próxima do balanço. Aí ele tá perdido, ele tá largado, ele tá sem movimento. Tá? Essa é a cabeça do girador. Tá? E André, como é que olha isso? Tá, não sei o quê. O gráfico de P, tá? Se você conseguir assistir o vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo, achar o balanço do mercado e colocar meio ponto a mais, né, do que o balanço do mercado para poder selecionar o mercado por P e não por tempo, não por 1 minuto, não por 2 minutos, que é por pontos, né? Você vai chegar muito próximo de ter uma noção visual do que são os movimentos. Olha, aqui fez um movimento de alta, aqui fez um movimento de baixa. Você vai ter uma noção visual muito boa disso. Eu tentei fazer um gráfico de I na Nelogica, que é inversão, né? Que é ele continua contando o movimento até ele inflexionar X pontos, que é o que eu considerei. Cara, visualmente não ficou legal manter o gráfico daquele jeito. Eu não gostei, tá? Mas a segunda coisa, a segunda cabeça, tá, que eu ensinava, a cabeça de o mindset de trade location, vamos dizer assim. Tá? Eu nunca fiz essa cabeça, mas não significa que ela não funcione. Tá? Mas eu nunca incorporei desse jeito. Como é que o cara que opera dessa forma contabiliza mentalmente o começo e o fim de um movimento? Você tem as zonas de intensa negociação, geralmente, que você olha naqueles gráficos de volume lateral, tá? De VAP, né? Volume at Price. Você tem aquelas zonas de intensa negociação e quando o preço ele sai de uma zona, ele começou o movimento, até ele formar e ir para uma outra zona. Tá? E no meio do caminho você desconsidera, independente se essa amplitude, o zigue-zague, ele é maior ou menor do que o balanço, não é mais cabeça de scalping. Por isso que é difícil misturar scalping com trade location. Tá? Porque a tua contabilidade mental de movimentos, você faz direito no negócio, é incongruente. Tá? O scalping ele está toda hora mudando de opinião no sentido de correnteza. A tua cabeça, putz, agora o mercado tá ticando para cima, ou seja, minha cabeça é para cima. Não significa que eu tô comprado sempre, mas a minha cabeça putz, tá para cima. Pô, inflexionou, passou do balanço, a minha cabeça é para baixo. Até quando inflexionar, de novo para cima, ou até quando parar. Essa é a cabeça do scalper. No trade location, ele vai ficar ele saiu de uma zona de intensa negociação para cima, a cabeça ela é de alta, o movimento é de alta até fazer uma próxima zona para cima, independente do balanço no meio do caminho. É muito mais difícil. Na minha cabeça, eu não consigo. Eu sinto que eu estou passivo no mercado, que eu sou como se fosse um barco à vela, cara, completamente a favor, assim, largado numa correnteza. Tá? Eu sinto que eu não tenho... Eu deixo o mercado muito contra a minha cabeça. Tá? E isso comigo, para mim, não combina. Não que não funcione para outras pessoas. Tá? E a terceira coisa que eu ensinava, tá, era a cabeça de front running, vamos dizer, era com base na atuação dos players. Tá? Que é basicamente o seguinte, você marcava o começo e o fim de movimento com base na atuação repetitiva de algum player. Geralmente algum institucional, eu não fazia distinção se era estrangeiro ou não na época, mas... geralmente, aquele cara que tem um lotão grande para comprar e ele vai fatiar essa ordem. No dólar, que é o que eu sempre passei a minha história olhando, tá? Agora que eu estou no mini índice, essas execuções elas eram mais curtas. Não era através de algoritmo low frequency, que o cara põe uma ordem zona, um algoritmo vai picando e fica ali executando 1, 2, 3 horas ou o dia inteiro, que nem acontece em ações e no índice. No dólar você tinha esse tipo de execução pontual, que ele fatiava, sei lá, 1000 lotes, ia 10 ordens de 100. Você pegava ali, tipo, sei lá, tinha um ritmo ali, uma ordem, dava uma agressão a cada 10 segundos, 9 segundos, 5 segundos, um pouco mais às vezes, tá? Mas acabava rápido. Mas você tinha uma continuidade. Então, e às vezes um pouco mais também, o cara comprava o dia inteiro, tá? Mas não com algoritmo, às vezes na mão, tá? A cabeça de começo e fim de movimento, e eu tinha essa cabeça também, oscilava entre a cabeça do girador e essa cabeça de player, tá? Que, putz, enquanto um cara começou a comprar, um tipo de participante, um player, ou um cliente, não a corretora, mas um cliente através da corretora, ele começou a comprar naquele ritmo, para mim começou um movimento de alta, por exemplo. E ele só acaba quando aquele cara parar de comprar, ou quando surgir um vendedor à altura interrompendo o fluxo dele. Então, para mim acabou a contagem naquele movimento de alta. Isso não significa que todas essas formas de contabilizar, sei lá, tanto a cabeça de gerador, quanto a de trade location, quanto a de front running, em cima de player, não significa que todos os movimentos que você marca como, começou aqui, parou lá, começou aqui, parou lá, são pegáveis ou operáveis. Não significa. Mas pelo menos a clareza mental com que você olha para o mercado, tanto no presente
quanto para estudar o passado é absurdamente diferente. Tá? Quanto no presente, que é para você estar olhando a tela. A tua clareza mental de falar, putz, não, beleza, agora o mercado está subindo. Não vai de ficar olhando tendência ou esse tipo de coisa, entendeu? Putz, não, agora o mercado está subindo, o movimento é de alta. Essa é a primeira pergunta, o movimento é de alta. Tá? A questão é, eu vou deixar essa questão para o final. Tá? Então, por que isso é importante? Tá? Hoje, o que eu faço hoje? Tá? Lá atrás eu ensinava aquilo. O que eu faço hoje? Basicamente hoje, como eu estou no índice, não estou no dólar, eu não estou com uma cabeça de girador mais. Aquela tipo, o mercado está ticando para cima, pô, eu estou junto. Até ele inverter, ele ficar inflexionando. A cabeça do scalper é ficar buscando as inflexões, a origem das inflexões. Essa é a cabeça do girador. No índice, cara, essa cabeça, puta, hoje não funciona. O mercado é extremamente volátil, inflexiona toda hora. Eu acho que é outro tipo de oportunidade ali. Quem está no dólar, talvez a cabeça de girador, talvez não, ela funciona ainda, tá? E eu acho que esse híbrido entre uma cabeça de girador e a cabeça de um frontrunner, ali ok, pro dólar. O que eu faço hoje no índice? Totalmente front-running, tá? Cabeça de front-running. Então, para mim, a contabilidade de movimento é em cima de começo e fim de atuação de player. Mas não é que nem antes, que era só de grande player. Não. Eu tenho algumas contabilidades. Tá? A primeira delas, eu separo o ciclo do HFT. Tá? Eu marco começo e fim de movimento pelo ciclo do HFT. O HFT faz um ciclo, o high frequency, ele faz um ciclo. Tem hora que ele compra, vende. E às vezes esse ciclo é maior, menor, mas a amplitude não está oscilando tanto, né? Para quantos lotes esses caras vão, para quantos lotes eles ficam. O que está mudando é a amplitude, quanto tempo ele fica no ciclo de alta e no ciclo de baixa. Mas, de novo, não significa que é operável. Eu não consigo ganhar dinheiro em cima do HFT. É muito difícil. Eu às vezes consigo não perder, tá? E separar a minha cabeça. Putz, agora está num ciclo de HFT. Mas eu não consigo explorar positivamente o ciclo do HFT. Mas eu separo em movimento, tá? A segunda coisa, tá, que eu marco também em movimento, é a atuação da pessoa física versus market maker. Mas ela é pequena, tá? Mas eu contabilizo ali o movimento, porque ali eu tenho pego. Entre 70 e 150 pontos, 180 pontos às vezes. Tá? Ali dá para contabilizar também começo e fim de movimento. Tá? E o que eu fazia antes, igualzinho, processo de execução de grandes players. Quando você tem ali no índice, é o estrangeiro, não adianta, o tesouraria praticamente não opera índice, tesouraria de banco, e o fundo local, ele tem um modus operandi distinto, em que ele costuma operar mais na mão, está mais preocupado com timing, e redear a carteira com lote grande naquele momento, ele dificilmente fica repetindo a ordem, e se repete é na mão, não através de algoritmo. O que eu quero é padronização. Aquele cara que, putz, ele tem um lotão, ele entra ali e começa ou de 100 em 100 ou de 200 em 200, mas ele vai no intervalo, ele vai tomando muito ou batendo muito por minuto. Uma magnitude significativa. E repete. Por quê? Porque eu consigo construir uma lógica, né? Se ele está fazendo isso, ele fala, no próximo minuto eu vou verificar a taxa dele. Ele está continuando a repetir aquilo? Ou ele está aumentando, diminuindo? Eu consigo criar uma história futura de que ele está continuando a comprar ou vender, tá? E aí marca o começo de movimento. Quando ele para ou desacelera a taxa de compra ou de venda, acabou o movimento para mim. Essa cabeça de antiga continua para o índice. Então esses quatro. Tá? E de novo, isso não significa que todos esses movimentos são pegáveis. Mas eu contabilizo o começo e fim deles. E o que eu falei que ia deixar para o final, né? Por que isso é importante? Tá? Porque você consegue enxergar o que ocorreu no passado, reconhecer no presente e, mais ainda, você consegue saber se dava para ter pego ou não. Tá? Esse é o mais importante. Tá? Saber se dava para ter pego ou não. Porque se você identifica, putz, aqui começou um movimento, aqui terminou. Então, olha, eu gostaria de ter pego isso. Tá? Com base nos critérios que eu disse, de movimento. Olha, isso aqui. Para você não ficar toda hora falando, putz, rompeu, deu 1000 pontos no mercado. Quando que é para alongar? Quando que é para deixar mais curto? Cara, depende da natureza, depende da sua forma de contabilizar o movimento. Senão você fica perdido, senão você fica ao relento, não entendendo o que é o que no mercado. Quando você separa, fala, não, isso aqui é um movimento, sei lá, ciclo de HFT. Beleza, ele está fazendo o ciclo. Mas para mim não é pegável. Tá? Mas o ciclo de atuação de um robô repetitivo de estrangeiro atuando grande no índice. Cara, é pegável. Na minha cabeça eu vou fazer o quê? Dava para ter pego? E aí eu vou estudar um negócio que chama evento origem. Tá? Geralmente, não é só isso, mas geralmente o evento origem é o que ele te dá aquele gatilho no começo. Você fala, putz, aqui que eu vou.
tá? É nele que eu vou, tá? Eu estou tentando aqui abrir, né, a minha forma mental de estruturar, né, o meu processo de raciocínio de enxergar a operação no intraday, tá? Primeiro, separar em movimento. Como é que é primeiro? Tem uma série de outras coisas, acho que microestrutura de mercado, que é, como você vê, teórico, ele vem antes disso daqui, tá? Ele vem antes disso daqui. Porque você tem que conhecer os modus operandi dos players, os players e por aí vai, tá? Mas, na hora que você vai para a tela, para não ficar perdido ali, putz, fica correndo atrás do rabo, ser um Asdrubal, né? Que é um outro vídeo que eu coloquei aqui, que é o cara que fica, agora vai subir, então agora eu vou comprar, agora vai cair, agora eu vou vender. Reagindo a preço, né? Sempre correndo atrás do rabo, o mercado subiu um pouquinho, opa, agora eu vou comprar porque senão eu vou perder a oportunidade. O mercado caiu um pouquinho, não, agora eu vou vender, agora é de queda, agora vai. Né? Isso aqui ajuda. Tá? Em tudo isso, ajuda a organizar a tua cabeça. Putz, aqui começou um movimento, aqui terminou. A próxima pergunta é, dava para ter pego? E aí a gente vai ter que aprender evento origem. Tá? E evento origem é o que eu vou falar no próximo vídeo. Cara, eu espero que você tenha gostado. Sei que isso não muda a tua vida do dia para a noite, mas te faz pensar. E pensar e refletir sobre aquilo e voltar para o mercado com outras dúvidas vai te fazer enxergar uma série de outras coisas que talvez hoje você não esteja enxergando tanto no mercado. E você vai ver como isso, daqui 2, 3, 4 meses, vai fazer uma enorme diferença se você estiver trilhando esse caminho, tá? Que eu estou propondo e falando aqui. Beleza? Então não perde o próximo vídeo, curte aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e mandar para outras pessoas. E sério, comenta aqui embaixo. Qualquer coisa, se você gostou, se você não gostou, se você já sabe o que é evento origem, se você não sabe, se você já usa essa contabilidade mental de contar movimento ou não, cara, alguma coisa, ou sugestão de próximo vídeo. Beleza? Abraço, boa semana para você.